Sabe aquela reunião de trabalho que está para acontecer e você tem uma atividade para entregar, mas como ainda faltam alguns dias, você deixa para depois e diga se estou errado. Você lembra da atividade somente quando aparece o lembrete do Outlook dizendo que faltam 15 minutos para a reunião. Bate um desespero, sai correndo para fazer e algumas vezes você não consegue. Então vai para a reunião pensando em que desculpa vai dar. A maioria diz que está cheio de atividade e que não teve tempo. Resposta padrão, não é mesmo? E estudar inglês ou espanhol, quantas vezes você já planejou iniciar? Você consegue contar? Você acha saudável estudar para as provas faltando algumas horas para o início delas? Das coisas que você planejou fazer, você sabe contar quantas você começou? Quantas pessoas fazem planejamentos fabulosos que, se colocado em prática, trarão um resultado positivo para o indivíduo, mas infelizmente tem dificuldade em fazer o que planeja e não sai da fase de planejamento? Você sabe como isso se chama? Procrastinação. Deixar para depois, não fazer agora. Este é o canal Qualidade Contínua e hoje vamos falar sobre procrastinação. Como é ruim ver as oportunidades da vida escorrer pelos dedos, como é ruim ficar somente apagando o incêndio. O procrastinador se distrai facilmente com outras atividades sem valor, como ver a mensagem do WhatsApp, navegar no Facebook, assistir uma série no Netflix. Enfim, tudo atividades que não agregam valor, mas dão um estado de espírito momentâneo bom. Nosso cérebro tem a tendência de valorizar as recompensas imediatas em detrimento das recompensas futuras. E por isso, quando temos alguma atividade de médio e longo prazo, nós vamos empurrando com a barriga e fazendo atividades com gratificações instantâneas, como assistir a um filme, por exemplo. Quer um exemplo que, inclusive, é o assunto do momento? Aposentadoria. Sabemos que precisamos fazer alguma coisa diferente para a nossa aposentadoria em ficar dependendo da previdência social do governo, mas preferimos usar nosso dinheiro para ir a um restaurante, fazer uma viagem prazerosa, trocar de carro todo ano. A aposentadoria tem uma recompensa de longo prazo, já as demais coisas nos dão uma gratificação instantânea, então deixamos o planejamento da aposentadoria para depois. E para depois. E para depois, quando vemos, já não temos mais tempo para planejar. Quando adiamos tarefas importantes, condicionamos a nossa mente a pensar que haverá mais tempo e melhores condições de execução no dia seguinte. Mas não, você não fará um trabalho melhor esperando, ou seja, procrastinando tarefas tidas como importantes. Há estudos que mostram que, deixando as coisas inacabadas, intensificam estados de desconforto psicológico e estão vulneráveis a graves condições de saúde. Em síntese, os procrastinadores se concentram em como se sentir melhor no momento, em vez de buscar entender o que os faz se sentirem mal. Bom, já falamos bastante sobre procrastinações. Agora vamos falar em como deixar de ser um procrastinador. Existe um método chamado Ivy Lee. Ele fala que a resistência em começar alguma coisa é uma causa da procrastinação. E sabe o que leva a essa resistência? A falta de clareza. O cérebro humano não sabe como trabalhar em coisas que importam. Só sabe como fazer coisas específicas, como pegar uma xícara de café, por exemplo. Mas o planejamento específico pode transformar um item vago ou abstrato em um item específico. E isso pode ser feito em etapas. No final de cada dia de trabalho, anote as 6 coisas mais importantes que você precisa realizar no dia seguinte. Não anote mais do que 6 tarefas. Priorize esses 6 itens de acordo com uma ordem que varia em relação ao grau de importância. Logo pela manhã, concentre-se apenas na primeira tarefa. Execute com o máximo de velocidade e empenho possível. Trabalhe na primeira tarefa até concluí-la. Resista ao ato de pular a atividade. Aborde o resto da sua lista da mesma forma. Também temos o Lao Tse, um filósofo chamado Lao Tse disse certa vez: uma caminhada de 1000 léguas começa com um simples primeiro passo. Quando você planeja fazer algo grande que levará tempo para concluir, automaticamente o procrastinador que tem dentro de você vai lhe induzir a fazer outras atividades sem valor. Mas se você pegar essa atividade grande e dividir em pequenas atividades, o que vai acontecer? Vamos ver um exemplo. Você tem uma apresentação para fazer sobre seu trabalho, ou seu TCC. Vamos dizer hipoteticamente que você deve construir 20 slides em 20 dias. Ao invés de usar o prazo de 20 dias para os 20 slides, use a meta de fazer um slide por dia. Um slide é mais fácil de fazer do que 20 slides. Pequenas medidas de progresso ajudam a manter um impulso em longo prazo, o que aumenta a probabilidade de finalizar grandes tarefas. Método 3, 2, 1 agora.
Ficar parado por alguns instantes esperando o momento ideal de agir é o hábito típico dos procrastinadores crônicos. A tendência é que fique cada vez mais difícil de dar o primeiro passo adiante e realizar a tarefa. O que acontece com esse método é que ao agir imediatamente para se livrar daquela tarefa, você evita que a inércia domine seu corpo e sua mente. Quando você decide em cerca de 3 ou 5 segundos realizar algo no exato momento com o cuidado de permanecer na atividade por pelo menos 5 minutos, rompe-se o ciclo de procrastinação construída na mente. Então vamos lá. 3, 2, 1, compartilhar esse vídeo. 3, 2, 1, inscrever-se no canal. 3, 2, 1, ativar o sininho. 3, 2, 1, dar um joinha. Ainda tem mais um método, hein? O método da recompensa. Os maus hábitos são fáceis de serem adquiridos porque geralmente tem recompensa muito imediata. Então vamos nos dar recompensa ao final de cada atividade importante de valor. Por exemplo, após ler 10 páginas de livro, eu vou comer um pedaço de pizza. Ao terminar minhas tarefas da escola, vou assistir uma parte de uma série. Quando terminar esta apresentação, vou tomar uma xícara de café. A recompensa é realmente importante, porque é assim que seu cérebro essencialmente aprende a transformar um padrão específico em algo automático. Bom, esses foram alguns exemplos de procrastinação e como deixar de ser um procrastinador. Ainda existem outras técnicas que não foram abordadas neste vídeo, mas que serão apresentadas a vocês ao longo da existência desse canal. Portanto, não deixe de nos acompanhar. Quero deixar um forte abraço e até o próximo vídeo.